A morte encontrou a vida na porta. Esta é a história de Jesus e Naim, na Galileia, onde uma viúva leva seu único filho para o sepultamento e uma cidade inteira segue. Mas uma ordem vai parar um funeral no caminho. Fique até o final para entender. Jesus entra nesta história não como um mestre distante, mas como aquele que Lucas chama de Senhor. Suas palavras reúnem multidões, porém seus olhos se voltam para a pessoa que todos apenas lamentam. A viúva já perdeu o marido. Agora seu único filho é levado. Naquele mundo, essa perda ameaça sua casa, seu nome e seu futuro. O jovem não diz palavra no início. Seu corpo é o sinal de que a linhagem da família foi interrompida. A multidão carrega não apenas um filho, mas o último amparo terreno de uma viúva. Pedro está entre os discípulos que viram curas e ouviram o anúncio do reino. Em Naim, ele testemunhará algo maior: Jesus não evita a morte. Ele caminha em direção a ela. Logo depois, Jesus vai a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos vão com ele, e uma grande multidão o segue porque seus ensinos e curas já agitaram a Galileia. A estrada se torna mais que uma viagem. Ela leva testemunhas a um sinal que ainda não entendem. Quando se aproximam da porta, outra multidão sai da cidade. Esta não segue um mestre. Ela segue um esquife. Na vida judaica das aldeias, o sepultamento acontece depressa, e os vizinhos acompanham a família como um dever público de luto. Quando o cortejo chega ao limiar da porta, a perda fica clara. O morto é o filho único de sua mãe, e ela é viúva. Sem marido e sem filho, ela fica desamparada numa sociedade em que a família garantia proteção, herança e pão diário. Naquela mesma porta, as duas multidões não conseguem passar sem se encontrar. Uma veio porque Jesus fala com autoridade. A outra veio porque a morte tomou uma casa. Lucas as coloca frente a frente, e a pergunta se torna inevitável: o que Jesus fará aqui? Nessa pausa, Jesus a vê. Lucas não diz que ela pede ajuda. Ele diz que o Senhor se compadece dela. Antes que qualquer pedido chegue aos seus ouvidos, a ruína dela toca o seu coração, e sua compaixão o move a agir. Porque a compaixão tomou a iniciativa, Jesus fala primeiro com a mãe, não com a multidão. Ele diz: não chores. Não é uma ordem para negar a dor. É o primeiro sinal de que a morte não terá a última palavra naquela porta. Depois dessa palavra viúva, Jesus se aproxima do esquife e o toca. Na lei de Israel, o contato com a morte trazia impureza ritual. Mesmo assim, Jesus não se afasta do que a morte marcou. Ele entra no caminho dela e a detém. Enquanto sua mão repousa sobre o esquife, os carregadores param. Todo o cortejo é obrigado a esperar. A marcha para o túmulo não pode avançar, porque Jesus se colocou como limite entre a perda de uma viúva e a sepultura. Com o cortejo parado, Jesus fala ao morto como se sua voz pudesse atravessar o limite que ninguém mais atravessa. Ele diz: jovem, eu te digo, levanta-te. A ordem é pessoal, direta e soberana. Diante dessa ordem, o morto se senta. O esquife que o levava ao sepultamento se torna o lugar onde a vida é vista outra vez. Lucas descreve o milagre em poucas palavras, porque a autoridade de Jesus não precisa de cerimônia para se explicar. Quando se senta, o jovem começa a falar. Sua voz prova que isso não é um símbolo nem um boato. O fôlego voltou, a fala voltou, e aquele que a cidade carregava para fora agora é ouvido pela cidade. Quando sua voz é ouvida, Jesus o entrega à sua mãe. O milagre não acontece apenas como espetáculo para a multidão. Ele restaura uma família,
um futuro e o lugar de uma viúva na comunidade que caminhava com ela rumo à perda. Depois que o filho é devolvido, temor toma conta de todos. Esse temor não é pânico diante do perigo. É reverência diante da presença do poder de Deus. O povo sabe que viu mais que bondade. Viu autoridade sobre a morte. Quando o temor se transforma em louvor, o povo glorifica a Deus e diz: um grande profeta se levantou entre nós. Suas palavras ecoam a memória de Israel sobre profetas como Elias e Eliseu, por meio dos quais Deus restaurou filhos à vida e os devolveu às mães. Enquanto o louvor se espalha pela multidão, outra confissão se levanta: Deus visitou o seu povo. Nas Escrituras, visitação significa que Deus se voltou ao seu povo para resgatar, julgar ou cumprir sua promessa. Em Naim, eles veem o resgate diante deles em Jesus. A partir dessa confissão, a notícia sobre Jesus se espalha por toda a Judéia e pela região ao redor. A cidade que começou o dia carregando um corpo agora envia testemunho. A porta de Naim se torna uma passagem por onde a notícia da compaixão divina viaja. A pergunta na porta é respondida: Jesus para o funeral porque a compaixão de Deus visitou o seu povo. Lucas mostra um Senhor que vê os esquecidos, toca o que outros evitam e fala a vida onde a morte reivindica a vitória. Se essa história tocou o seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima.